Daí, Gui Couto. Daí, galera, só gente boa entrando aí, ó. Ô, Gui, não vou contar como eu conheci o Sr. Smith, não. Aí, Fernando. Ficou melhor assim? Ah, tá, beleza. Ô, Éder, eu já te coloquei aí. Cara, esqueci de te conectar de novo. Eu percebi. A sorte que tu falou ali, a minha filha veio avisar aqui que ela tá assistindo lá da Você sala. começou a falar com todo mundo aí. Eu ouvi a voz dela. Esperar um pouquinho mais o pessoal entrando. Eu Cara, não bati lembro. foto, não bati foto de quantos entraram na live ali, não. Depois aparece no final, eu acho. Mas teve um momento aqui de 120 e poucos, mas entrou mais de 200 e pouco, acho. O, o Everton. Vai lá. Eu estou lembrando mais ou menos da pergunta do Gustavo Galvão. Se você usa algum questionário para acompanhar os pacientes. Obrigado, Palmiro. E qual que você usa? Cara, eu tenho usado alguns questionários. A pergunta do Liberato. Qual a idade da sua filha? 11. Liberato, 11 anos. Eu tenho uma de 11 e uma de 6. Eu tenho uma de 11 e 6. Vamos lá, vamos retomar aí. Vamos lá, volta lá. Estava falando sobre utilizar algum questionário para acompanhar os seus pacientes. A pergunta do Gustavo, qual que você utiliza? É, tem aquele questionário das 3 funções, que eu esqueci o nome agora. Guilherme Cabe, me ajuda aí que a gente conversou bastante já sobre isso. Eu uso o Startback também. É, eu uso um questionário também, acho que é o PH4 para ansiedade e depressão, que são 4 perguntinhas. O PSFS, exatamente, Gui, obrigado aí. Então tem esses questionários e esses questionários eles vão, eu faço antes do tratamento, faço depois e eles dão o nível de impacto que o paciente está prévio ao tratamento, como ele procedeu durante o tratamento e no final do tratamento. Sim. Para cada articulação, assim, às vezes tem um questionário específico. Eu não lembro o nome dos nomes, tá? Eu sou ruim para nome esse negócio aí. Mas tem questionário para joelho. Para cervical é um bem usado aí. E são estes. Tá bom. Mete bala aí. Vamos lá. Você quer continuar na questão anterior do pessoal falando sobre obstrução, desarranjo? Como? Aquela pergunta que o Pisolato fez. Se você Certo. utiliza o termo desarranjo para os pacientes, você quer continuar aí? O pessoal está respondendo sobre obstrução, que eles Não. respondem. Tem uma coisa legal que foi importante você falar, Pisolato. Agora eu lembrei o raciocínio que eu queria fazer. Eu uso a linguagem para cada perfil, principalmente relacionado à profissão do paciente. Se eu pego um engenheiro, eu uso muito a linguagem. Eu, eu, eu tinha um certo conhecimento em física, em coisas assim, então eu uso muito a questão vetorial.
muita questão... por exemplo, se eu pego uma pessoa mais simples, né, de uma formação educacional mais simples, eu boto muito no trabalho. Uma faxineira, se eu pego um pedreiro, se eu pego alguém que trabalha Sim. nessa área, às vezes eu uso o dia a dia dele ali, né? Você está pegando a massa, tijolo, enfim, eu uso estruturas. Por exemplo, também botar areia no olho. A areia no olho tá travado, você tá agoniado, então lá na articulação tem uma areinha na tua... isso às vezes pode gerar um certo nocebo, né? Mas eu uso muito a questão de construção. Eu vou mais para construir do que destruir. Essa questão da construção, agora que eu lembrei que eu ia falar. O raciocínio era o seguinte: quem mora nos ingleses aqui em Floripa, né? Eu estou aqui no Itacorubi. Então, e a minha clínica é ali no Santa Mônica. Eu falo assim, cara, tu vai construir, tu precisa vir trabalhar no Santa Mônica, tu mora lá nos ingleses, e daí tu tens uma estrada que tu pega congestionamento todos os dias, e é uma via simples. Então, o que nós vamos construir agora? E isso acontece neurofisiologicamente, né? Porque à medida que você vai dando exercícios diferentes, pensamentos diferentes, crenças diferentes, neurofisiologicamente você vai construindo outras vias e a tua árvore dendrítica vai aumentando para aquela via. E se aquela via faz sentido com o engajamento, com a conexão com o paciente, com a conexão do tratamento que tu estás fazendo, faz muito sentido para o paciente, há um apelo muito emocional para que aquilo funcione. Então, eu Sim. falo para o paciente, nós vamos construir uma via de mão dupla feita só para ti, daqui para lá. Ela vai demorar um pouquinho, mas tu imagina se a gente bota uma força-tarefa, se tu bota uma força-tarefa daqui nos ingleses, para que todo dia a gente construa 1 quilômetro. O Gui está me falando aqui que é 20 quilômetros, em inglês Itacorubi, tá bom. Então, a cada dia, a gente constrói metros. Então, nós vamos levar 40 dias para que essa via de mão dupla seja construída. E só tu, daqui a 40 dias, vai surfar ali. Vai andar. Surfar não. Surfar tem muito surfista aqui. Então, você vai preferir, depois de um tempo, ir por essa via antiga ou você vai preferir ir por essa via nova? O paciente, obviamente, vai dizer, não, vou querer essa via nova. Então, é o que acontece com a sua dor antiga. Você pode ter uma síndrome de dor crônica, mas se você construir com consistência uma aliança terapêutica com quem está ali acompanhando, os conhecimentos que você está adquirindo, você, às vezes, vai pela via antiga. Você pode ir pela via antiga. Sim. Mas se você for para a via antiga, você vai ter meios de voltar para a via nova. E um dos meios é voltar a exercícios terapêuticos que funcionaram para ti. Porque automaticamente tu tens uma conexão neuronal que faz tu conectar. Isso aí eu tô juntando aos conhecimentos, tá? Não li muito isso daí, mas esse conhecimento todo da ciência, essa junção da neurociência com o que o MDT faz, então por isso que eu falo para o paciente, já indo um pouquinho à frente, né? Paciente, você tem alguma dor, cara? Você não fica duvidando, porque você já provou que você já melhorou fazendo essas coisas aqui. Então, cara, não vá lá e começa a fazer o exercício para tirar essa dor. É a primeira atitude que tem que ter. Então, você tem que dar empoderamento para que o paciente também tenha a percepção do autocuidado, né? Que a responsabilidade da saúde dele não é minha, é dele. Então, Isso aí. tem um pouquinho, Rodrigo, tem um pouquinho de PNL, mas não é totalmente PNL. Tem o conceito de transposição aí, né? Dentro da neurociência aí, que você consegue fazer transposição de uma coisa que você aprendeu em determinada área cerebral e você conecta em outras áreas, e para a dor eu estou percebendo que isso funciona também. Bom, tem duas perguntas aqui, ó. Uma do Fernando. Como tem sido para você atender online? Eu fiquei 3 semanas sem atender praticamente, eu acho que eu atendi 5 pacientes, acho que 5 ou 10 pacientes por semana online, e eu atendi casos que eu já estava acompanhando, né? Pessoas de idade que não podiam, e eu não queria também que fosse para a clínica.
Então, eu atendi, eu consegui, assim, a segunda consulta, a terceira consulta é tranquilo, online. E vou numa plataforma ali que eu consigo botar 2 câmeras para mim e 2 câmeras para o paciente. E o paciente, então, bota no ângulo que eu vejo ele de frente e que eu vejo ele de lateral, né? Para avaliar a lombar, por exemplo. Para avaliar a cervical, o paciente é mais fácil, ele muda a posição da cadeira, eu consigo ver os movimentos de rotação, de flexão, inclinação lateral, com só a mudança da cadeira. Tá E bom. a experiência, assim, eu vi umas lives sobre o Covid aí, a experiência é a melhor que a gente pode fazer, né? É, óbvio Sim. que o ideal é presencialmente, mas o melhor que a gente pode fazer para esse paciente que está em sofrimento são as condições atuais, né? É. O Gabriel perguntando, como você lida com o paciente para que ele volte na segunda sessão? Porque na primeira você quase que... Como é que é, Éder? Como você lida com... Tua Tá. conexão não tá boa, Éder. Melhorou? Fala aí. Melhorou? Pode falar. Sim, estou te escutando. Tá. Como você lida com o paciente para que ele volte na segunda sessão, já que na primeira você já praticamente quase resolveu o problema dele todo? Certo. Eu acho que eu não fico muito preocupado com essa questão de ele voltar na segunda, não. Mas o paciente, quando ele tem um engajamento muito grande, ele vai querer beber um pouco mais dessa água, cara. Então, a experiência que eu tenho, o paciente, a não ser que ele esteja muito ruim financeiramente, ele vai vir na segunda consulta. A dica não, mas eu acho que a experiência é mostrar que o poder de engajamento, o poder de, não de convencimento, mas de engajamento, é, é mostrar para ele que aquelas coisas que eu tinha falado ali inicialmente, né? Do benefício imediato, da progressão. E alguém está falando aqui, né? Exatamente. Essa questão exatamente, Guilherme Tolentino. Exatamente. Tem uma conexão, sim. A dor e o nível de incapacidade também faz o paciente voltar, né? Se o cara está com nível de incapacidade há vários dias, há vários meses, e ele melhora um pouquinho, cara, ele vai voltar na segunda. Realmente, essa é uma situação que é... Obrigado aí, Guilherme. É uma situação bem... É verdade isso. O Éder, eu acho que caiu, Éder. Vou tentar me adiantar aqui nos outros casos aqui. Eu vou falar do caso número 5 enquanto o Éder não entra. Pode ser, galera? A questão do caso 5 é uma paciente. Caso 4, Márcia. Eu avaliei essa paciente e ela... Olha que curioso essa situação. Ela chegou para mim e falou assim: vocês estão me ouvindo? Éder, tu tinha caído aí, eu estava muito ruim a conexão. Eu troquei, tirei o Wi-Fi. Tá, beleza. Tá todo mundo me ouvindo aí? Beleza, tá tudo positivo, beleza. Essa paciente, ela chegou na clínica e falou assim para mim: vamos lá, eu tô com uma dor lombar, eu avaliei, era uma dor lombar, ela tinha 14 anos com problema. E daí eu comecei, ela assim, eu vim aqui porque falaram que tu resolve as coisas, não sei o quê. Eu falei, não resolvo nada, quem resolve é tu, falei para ela. Então eu vim aqui para resolver essa situação, tal. Tô 12, 14 anos, não lembro agora exatamente a quantidade de tempo com esse problema. Daí eu avaliei ela, e daí assim, era um desarranjo tranquilo, né? Aquele com um 10zinho de extensão melhora. Ela ficou olhando para mim, e eu assim, que diacho, ela tava com uma dor na coxa, tava... E essa mulher não ficou feliz. E daí ela ficou olhando sério para mim e falou assim: Everton, vou falar uma coisa bem séria para ti. Eu não vou tratar contigo, não. Eu assim, tá. Eu falei para ela: quem sabe você pensa lá. Eu fiquei primeiro
estático e estático. Estático com S, estático com X. Fiquei surpreso com a situação e ela falou assim, não, eu não vou tratar porque eu não estou preparado para melhorar. Eu não estou preparada para melhorar. Eu vou voltar daqui a 6 meses, porque a minha vida toda foi fazer em função dessa dor, com meu filho, com a minha família. Ela foi muito honesta. E eu aprendi muito com ela. Porque muitas vezes o paciente tem isso e ele não verbaliza. E aquela paciente me mostrou na cara o que é que um paciente precisa. Às vezes, o que o paciente está pensando, e às vezes a gente, por não conexão e não escutar o paciente, a gente não consegue enxergar e não consegue escutar. Então ela falou, não vou tratar, mas eu te prometo que daqui a 6 meses eu volto aqui. Cara, foi dito e feito. Ela, depois de 6 meses, ela marcou consulta, pagou uma avaliação novamente. Eu fiz a mesma avaliação, era o mesmo diagnóstico, era o mesmo tratamento. Ela assim, eu estou muito feliz. Eu preparei a minha casa, estava para pessoas com incapacidade. Ela estava com corrimãos, né? Corrimãos, estava com aquelas questões de no banheiro. Estou perdendo o nome das coisas aqui. Enfim, tudo para necessidades especiais. A paciente estava colocando na casa dela para que a casa dela e o filho que ela tinha fosse em função do problema dela. Assim. Então, ela não tinha um preparo psicológico e um preparo emocional para lidar com a melhora. Né? Então, tem pacientes que não lidam com a melhora. Não sabe lidar naquele momento com a melhora. E daí, o que eu fiz? Ela continuou o tratamento, ela melhorou, cara, 1 mês, vai lá, 1 mês, com recuperação funcional e tudo, fazendo flexão, fazendo tudo, 1 mês. A mulher me indicou mais, sei lá, umas 100 pessoas, tem pacientes que já me indicaram 200, me indicou mais 100 pessoas. E depois eu tratei a cervical dela, foi na mesma coisa, depois tratei outros problemas dela, joelho, então cada coisa que ela tinha, tem pacientes que eu já tratei 14 articulações. O paciente ganha, tem engajamento, né? E confia naquilo que você está fazendo, ele vai voltar, né? Vamos para o outro caso. Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito desse caso? Não, só uma observação, né? Eu acho que dentro disso, por mais que o paciente não queira nada, ainda você está falando sobre aliança terapêutica, né? Exato, exatamente. Doideira mesmo, Silvio. Silvio está aí. Eu aprendi bastante, Cristiano. Aprendi bastante. E bastante, claro. Bastante com esse caso. Foi marcante para mim, mas fez eu pensar do outro lado do paciente. Né? Fez eu escutar mais esse paciente. Fez eu entender a crença desse paciente. Fez a gente ver que, cara, às vezes eu fico 40 minutos da consulta só falando com o paciente. Às vezes já sei qual é a solução, já sei não, mas assim, de tanto repetir, já tem uma probabilidade alta de ser aquela situação, né? Eu já sei qual é que vai ter que fazer rotação com flexão, ou a extensão, desvio lateral, enfim, essas coisas a gente já vai pegando, né? Obviamente, levei muito mais tempo que eu liberato para essas coisas aí, mas com repetição, cara, 18 anos as coisas vão acontecendo, vai por osmose. Vamos para outro caso? Vamos para o próximo caso, que é a Luciana. Luciana, ela tinha 40 anos de dor cervical e nos últimos 5 anos, era professora universitária, nos últimos 5 anos já não tinha mais vontade para um monte de coisa, parou de ler, ela gostava muito de ler, parou de escrever, parou de dirigir, e ela gostava muito de horta, fez uma horta alta na casa dela para manusear a horta dela sem precisar se agachar ou se flexionar. Ela tinha uma síndrome de dor crônica bem grande, e daí eu comecei a usar algumas coisas complementares ao MDT aí. Tem nada de imagética, tá? Mas algumas coisas que eu li de imagética eu usei com ela, de movimentação. Usei o Mindfulness, até tem um aplicativo que se chama Calm, que é muito bom.
Eu fui estudar sobre esse aplicativo, parece que ele tem muitas conexões dos estudos de Harvard aí, sobre a função do Mindfulness na redução de dor crônica, na melhora do sono. Então, Calm é um bom aplicativo. Ele é free para várias coisas, e você paga, acho que 150 por ano para ter acesso a outras coisas, como aqueles freemiums que tem. E então, eu apliquei, a gente começou, mas eu comecei tentando caçar desarranjo nela. Obviamente, usei bastante movimentos de retração, mas ela tinha uma alta, mas alta, grande, bota grande nisso, 40 anos de dor. 40 anos. E Muita fazendo coisa. todos os procedimentos que tu imagina, tá? Filtrações. Ela só não quis fazer cirurgia porque foi sorte. No caso dela foi sorte porque no caso não era cirúrgico, né? No caso, quando é cirúrgico, realmente é azar quem não vai fazer a cirurgia. Essa paciente, eu usei assim muitos exercícios com ela, né? Exercício é remédio, né? Acho que foi o Pesolato que Sim. eu via. Não sei se foi o Pesolato, me lembra aí, Pesolato, se estiver ainda aí. Acho que ele botou um artigo essa semana ali, a foto de um artigo, pelo menos da primeira capa, que falava sobre isso. Exercício é remédio, alguma coisa nesse sentido assim. Então, eu usei muito exercício com ela, usei mindfulness com ela e usei muita dessensibilização através de exposição gradual em várias funções. E hoje ela está, faz 2 anos isso, hoje ela está dirigindo, está escrevendo, está na horta, fazendo tudo que não fazia. E o humor dela, o impacto na vida dela foi tão grande. E daí ela tem uma filha que é jornalista, daí ela estava me convidando para escrever um livro sobre essa experiência com ela. E daí eu topei, mas ainda o projeto vai ser mais para frente, assim. Falar sobre essa questão da experiência dessa dor crônica, né? Ou seja, ela voltou a viver novamente, né? Exato. Galera, Mais perguntas, pessoal? Podem fazer umas perguntas aí. Agora a câmera está Tem mais? rodando. Eu não tô mais com rotação de câmera aqui. Tá. Vamos Mas lá, se aí, tiver as perguntas o aí, pode mandar para mim, Everton, se tá? não tiver mais perguntas, alguma colocação a mais, podemos para o próximo caso, né? Tá. Vamos para o 7º caso, que é Marcos. Isso aí é um caso bem legal, que era um caso vamos fazer um resumo mais rápido, assim. É um caso de disfunção contrátil em várias musculaturas e várias inserções. O Glycon com anteroposterior. Ô, Glycon, tinha anteroposterior, hein, Glycon? Ainda com O Glaico, o paciente que com que fala dele, então? paciente com hiperelasticidade. O pessoal fica pegando meu pé, que eu atendia muito anteroposterior. Mas uma vez eu confirmei com o Liberato, tem mais anteroposterior do que só anterior puro. As antigas classificações, né? Mas pacientes que respondem em pouca extensão e pouca flexão do que pacientes que só respondem em flexão pura. Esse paciente tinha várias disfunções contráteis no mesmo quadril. Então, eu fiz vários movimentos trabalhando o excêntrico lá, toda a pesquisa inicial lá do Karen Kahn. Eu conheci o Karen Kahn no congresso que teve no Rio de Janeiro, do MDT, né, em 2009. Tive o prazer de conhecê-lo. E no congresso de Miami que eu fui também eu não lembro se ele estava, acho que não, mas tinha vários pesquisadores de tendinopatias, né? E o trabalho excêntrico, claro que de forma progressiva, é o que mais funciona. Então, esse paciente, a gente fez vários exercícios excêntricos em vários ângulos de quadril, assim. Foi bem interessante. O último caso, Éder, é de uma paciente, isso chegou de cadeira de rodas, 85 anos, com dor irradiada até o pé. Ela foi para a cirurgia, o anestesista não quis fazer a cirurgia pelas complicações, comorbidades que ela tinha, de coração e tal. Então, ela veio para a clínica com uma esperança de reduzir o sintoma dela.
Então eu fiquei uns 40 minutos conversando com ela com dor nível 8, para te ter uma ideia, numa escala visual. E eu assim, vou ver se tem alguma coisa para... Ela não conseguia ficar em pé, ela estava na cadeira de roda 15 dias. E daí eu experimentei o rolinho diminuiu um pouquinho os sintomas. Assim, pô, tem alguma coisa aí para extensão. E com carga. Então eu fui com raciocínio, só que eu não passei nenhum exercício para ela naquele dia, só pedi para ela usar o rolo. Até uma dica, quando a gente tem certeza que a direção é em extensão, assentos onde o quadril fica mais alto do que o joelho, funciona bastante para exposição gradual. Tá? Então você pode começar numa linha de assentar desse jeito, e você pode gradualmente... Então eu orientei a família toda a fazer cunhas, onde ela sentava, inclusive na cadeira de roda, e eu botei uma cunha para ela também, eu experimentei essa questão da cunha. Então são coisas simples que a gente faz, mas que dá um resultado muito grande. Então essa paciente sentou nessa cunha, na questão do quadril, e a cunha ela facilita e favorece essa exposição gradual para entrar a extensão. Depois essa paciente melhorou e saiu da cadeira de roda, acho que em 10 dias. Eu pedi para ela caminhar a cada hora 3 passos, depois ela passou para 10, depois passou para 50, e assim foi evoluindo. E acabei com extensão em pé, com carga, apoiado, que funciona bastante para pessoa mais idosa. Né? Bom. Ô, Everton, a pergunta do Guilherme é: você tem tido procura de gestante com dores no púbis ou abaixo das costelas? Aquele caso que eu falei com você, né, em janeiro, fevereiro, que eu estava conversando com você, daquela minha paciente gestante de 8 meses. Certo. Deve estar dentro desse do Guilherme está perguntando. Paciente gestante, para mim, é complicado. Esse tipo de dor da costela, eu já não lembro de ter pego assim. Eu acho que sim, eu acho que de costela, mais parte posterior. Sim. A parte de torácica baixa, talvez ali na linha das costelas flutuantes. Sim, já peguei. Esse paciente no 8º mês, eu não boto força nenhuma, não. Orientação postural, uso do rolo, às vezes uma pequena extensão em pé, ou se for em torácica alta, dá para fazer extensão de torácica alta na cadeira, né? No pubis, Bom. uma vez eu fui mexer, a síndrome lá da dor pélvica, que é um dos diagnósticos lá, né? Do outros lá do MDT. Eu não tive experiência positiva, não. Fui só fazer os testes de quadril ali. O paciente piorou muito de um dia para o outro. Então, eu costumo não fazer muito teste em grávida, não. Só teste mais funcional mesmo. E tentar passar dicas mais práticas. Se ela tolerar a extensão torácica alta, ok. Se ela tolerar a extensão leve em pé, ok. Mas sem provocação de sintomas. Assim. Beleza. Vou tirar o medo, Gui. A próxima. A próxima eu tiro esse medo aí. Não, com grávida eu vou com cautela. Ô, Everton, os casos já acabaram, né? Você até apresentou essa paciente de 85 anos aí como um bônus pra gente. Um bônus. Quais as considerações, Everton? Vamos lá, considerações finais, alguma dica a mais? O pessoal está gostando das dicas. Considerações finais. Eu acho que a principal dica que eu tenho é tentar esse engajamento com o paciente, que eu acho que é a principal, essa aliança terapêutica no primeiro momento. Fazer o paciente se movimentar, nem que não seja um movimento de preferência, mas um movimento que não piore ele, respeitando a crença dele e respeitando a funcionalidade, respeitando os limites dele, né? Então, isso é o que eu deixo de mais importante, assim. Ótimo. Como, né? Beleza. Pessoal, alguma pergunta a mais?
Tem Silvio. Qual foi o caso mais difícil que ele pegou? Perguntaram para o Guilherme. E o seu, o Everton? Qual foi o mais difícil que você pegou? Caso mais difícil, acho que foi uma paciente que chegou com desvio lateral aparente, ipsilateral, abaixo do joelho, e que na minha avaliação o pé caiu. Eu fui fazendo avaliações, né? Sim. Fazendo avaliação, o paciente estava na iminência de ter desmoronamento lombar, desmoronamento ali do disco, né? Mas foi impactante, mas a gente continuou o tratamento, ela entendeu que não era ali da situação, entendeu que era, já estava na iminência, que estava com dormência no pé, na perna. E essa paciente eu fiz, ela foi para cirurgia depois, essa paciente eu fiz recuperação funcional. E acho que foi uma das pacientes que até o Liberato viu. Esse é o mais complicado, né? A Michelle está perguntando aqui como você tem aplicado os seus conhecimentos da saúde baseado em valor. Michelle, eu tenho investido em outras coisas de startup ali, como o Guilherme também. Em outras áreas, na mesma área da saúde, né, musculoesquelética, mas visando uma amplitude, uma abrangência maior. A gente está ainda em bastante questões de pesquisa, de estudos nessa área aí. Então, tenho aplicado dessa forma, mas eu aplico saúde baseada em valor no meu dia a dia, buscando a base da saúde baseada em valor, que é buscar o melhor desfecho para o paciente. Então, eu sempre tenho em mente o que é mais importante para ele, né? Que ele te perguntou, Éder. Sim. Se eu trato a dor, a função. Cara, se ele não está muito nem aí para a dor, mas ele quer fazer uma corrida e ele quer subir escada do prédio dele, para mim, eu vou focar nisso. Então, saúde baseada em valor é focar naquilo que o paciente quer e entende como valor para ele. E, obviamente, acho que tem só mais. E um valor para ele, ele vai fazer a soma do custo do que ele vai ter para aquilo. E o custo, quando o paciente faz tratamento que não tem benefício nenhum, já saímos de um custo, já saímos de uma saúde baseada em valor zero para alguma coisa, né? Isso aí. Acho que é mais uma pergunta só aqui, Everton, para a gente fechar. Rafael, Beleza. qual a sua experiência com aderência da raiz nervosa? Foi o que nós conversamos hoje, né, mais cedo. Não, de aderência, acho que a gente conversou sobre que não responde mecanicamente, né? Radiculopatia. Não, falo nós dois temos conversamos mais cedo. Ah, tá, vocês dois, beleza. Aqui, o próprio Instituto já tem protocolos bem, eu não sigo muito fora daquilo ali não, para aderência de raiz, mas às vezes eu vario entre posição deitado e posição sentada, alguns ângulos de quadril, e às vezes é mais na questão da exposição gradual e do nível de força, né, e carga aí, também que serve para esse caso. E faço no máximo 3 séries por dia disso daí. Beleza. Valeu, gente. Então, Everton, podemos encerrar, né? Podemos. Galera, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado aí pela presença. Vamos continuar essa semana ainda, essa primeira série de lives. Everton, faz as suas agradecimentos aí. Eu agradeço aos colegas aqui, conheço boa parte deles. Eu fico muito lisonjeado, muito feliz. Me sinto acarinhado e sem palavras para agradecer esse momento. A tecnologia nos permitiu fazer isso, né? Então, eu só tenho a agradecer. Não tenho a partilha aqui, ela até pelo tempo, né? Não dá para especificar tantas coisas, mas eu tentei formatar essa live dentro de coisas bem práticas, de casos que me marcaram bastante.
e casos que eu achei que poderia falar de vários conceitos sem precisar entrar no conceito. Ótimo. Perfeito. Tudo bem, então? Beleza. Um forte abraço. Agora vou Pessoal, gravar também. salva aí. Boa noite. Amanhã temos mais, tá bom? Boa noite para todos aí. Valeu, Everton. Obrigado. Forte abraço, gente.